Muito boa noite. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Deus te abençoe, meu amado ouvinte, meu amigo, meu irmão. Eu venho aqui compartilhar com você as Escrituras, a Bíblia. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também muitos agora se têm feito anticristos. Por onde conhecemos, Pai do Senhor? Por onde conhecemos que é já a última hora. Já é a última hora. Uma exortação que está escrito na palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora. E muitos têm se feito anticristos. Só que o anticristo já está na terra. Muitos não estão percebendo. Só que, porém, muitos têm se feito anticristo. Quem é anticristo, senão aquele que se opõe contra Cristo? E quem são os anticristos, senão aqueles que não seguem a Jesus Cristo, mas em seu coração rejeitam a Cristo? E assim muitos têm rejeitado a Cristo para não obedecer a essa palavra, para não obedecer ao Evangelho de Cristo. Muitos não querem estar sujeitos a Deus para entregar os seus corpos ao pecado, entregues a toda maldade, toda malícia e toda perversão e imoralidade. Muitos não querem estar sujeitos a Jesus Cristo, porque a vida de bebedice está bom demais. Só que não se esqueça, meu amigo, a recompensa do pecado ela virá. O lago de fogo e enxofre é real. O tormento eterno existe. Não se esqueça, meu amigo, você que assim tem rejeitado os retos caminhos de Deus, para não estar sujeito, vivendo o pecado. O pecado vai trazer consequências. Hoje o mundo vive como se não existisse Deus, debaixo de imoralidade, debaixo de bebedice, debaixo de homossexualismo, um mundo pervertido, um mundo cheio de iniquidade. E há homicídios sobre homicídios, como a palavra de Deus diz, na terra só prevalece o mal. Mas estão vivendo como se Deus não existisse, e como se não tivesse um dia que comparecer diante de Deus. Mas não se esqueça, meu amigo, porque essa palavra nos diz que Cristo vem, e já é a última hora. Nós conhecemos que já é a última hora, porque conhecemos essa palavra e reconhecemos ela como a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, não é apenas palavras bonitas, como muitos assim usam a palavra de Deus para os seus deleites, para viver da forma que querem. Só que a Bíblia fala que muitos são falsificadores do Evangelho. Os falsificadores do Evangelho, eles conhecem o Evangelho, sabem o que é aprovável e reprovável diante de Deus. Só que reprovam o que é aprovável diante de Deus, para que as suas obras que são más e seus caminhos que são errados diante de Deus não sejam reprovados pelo próprio Deus mediante a palavra. Mas nessa noite, te alerto, não se esqueça, a palavra diz, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aquele que na carne semear, na carne também se fará. A carne nada mais as obras pecaminosas que o homem pratica. O homem ele tem o lado espiritual e o lado carnal. O lado espiritual ele se inclina a fazer a vontade de Deus, mas o lado carnal ele puxa pelas obras, as obras do pecado, as bebedeiras, as idolatrias, os adultérios, as depravações, iniquidade sobre iniquidade, infiéis nos contratos, mas infiéis principalmente com Deus, muitos têm se feito. Mas dizem e afirmam no coração, eu tenho Deus. Será que tem Deus mesmo? Será que uma pessoa que conhece a Deus, a sua vida não muda, seus caminhos continuam sendo o mesmo? Será que uma pessoa que conhece a Deus, ele não reconhece o pecado na sua vida e não abandona? Pois Paulo, ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus,
A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Quando o homem se torna uma nova criatura é porque verdadeiramente conheceu a Deus. Tudo se torna novo. Mentiroso se converte e passa a caminhar na verdade. Jesus é a verdade. Da injustiça para a justiça, porque Deus é justo e juiz. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade. Então, o homem, será que realmente tem recebido a Deus no coração? E seus caminhos nunca mudam? Continuam desonrando a Deus com seus corpos? Eu, meu irmão, em 1 Coríntios 3:17, diz que aquele que destruiu o corpo, que é o templo de Deus, vai ser destruído por Deus. Muitos estão destruindo seus corpos com a imoralidade, com as bebedeiras. Estão destruindo o templo de Deus. Esse corpo não é seu, não é propriedade sua. Você não formou esse corpo, você não é dono do teu corpo. Muitos dizem, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, o que eu faço, o que eu quiser, mas não é bem assim. Esse corpo é templo e morada de Deus. E se nós não estivermos sujeitos a Deus, amado, a obedecer a essa palavra, sofreremos no tormento eterno. Mas sabemos muito bem que essa não é a vontade de Deus. Por isso, que Deus, através dessa palavra, nos alerta. Aí eu te pergunto, vai ter algum inocente diante de Deus? Eu te digo que somente as crianças de peito, as crianças inocentes, únicos que serão inocentes. Eu acabei agora de ouvir um testemunho para você, e vou compartilhar com você, para você saber que ninguém é inocente, amigo. Essa palavra está sendo pregada na terra. Não vai ter um diante de Deus vai falar, não sabia? Um certo moço ali do outro lado da avenida disse que Deus visitou ele em sonho e falou com ele que a vida dele era para mudar e seus caminhos mudariam. Aí eu te pergunto, se não tem quem pregue, Deus ele fala com a pessoa. Deus só vai falar diretamente com a pessoa se não tem quem pregue. Se não tem pastor para apacentar o rebanho, Jesus ele é o próprio pastor. Se não tem alguém que ensina o caminho da verdade, o próprio Espírito Santo nos ensina. Mas o povo quer usar de justificativa, que é inocente. E meu irmão, vitimismo não cola com Deus, não existe isso diante de Deus. Sabemos diante de Deus que todos teremos que comparecer. Mas eu vim te avisar, para que assim você possa, e assim possamos estar aprovados diante de Deus para toda boa obra. Será que estamos aprovados diante de Deus? Minha consciência está limpa diante de Deus, mas examina a si mesmo. Como estão as tuas obras diante de Deus? Seus caminhos são retos aos olhos de Deus. E se Cristo viesse agora, neste momento, estaria preparado, pois foi pregado há mais de 2000 anos atrás. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. E será que em 2022 estão preparados? Muitos estão preparados é para passar de ano, para se encontrar com um ano novo. Mas será que estão se preparados para ter uma vida nova diante de Deus? Reflete bem, meu amigo. Uma mudança de data, de ano, vai mudar a tua vida. Mas se os seus caminhos mudar, tudo se torna novo na tua vida. Tudo vai se fazer novo se você se tornar uma nova criatura. Não tem como o homem, ele tem expectativa no mundo, a qual crucificou o Filho de Deus, de um mundo perverso que até hoje rejeita a Deus e que blasfema e zomba do nome de Deus. Só que não era para ser diferente. Pois a Bíblia fala em Mateus 24, versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem, porque nos dias de Noé compravam, vendiam, casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, mas assim tinha Noé pronunciado por 120 anos. O dilúvio vem. E por mais de 2000 anos ouvimos, Jesus Cristo vem. Mas será que quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, do mesmo jeito que foi no dia de Noé vai acontecer? Não vai se encontrar fé na terra. A terra que se chama o teu coração, ela é a terra qual Deus quer habitar. A terra que se chama o teu coração. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, esse povo que chama pelo meu nome, ouvi